Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Bessolar, nessa nossa ocasião especial em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, a GIZ. Eu queria começar explicando o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Nós vamos discutir uma iniciativa inédita no Brasil, um estudo recente, coordenado pela GIZ, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e que contou com o apoio da Bessolar e participação de vários de nossos associados, com o objetivo de avaliar a geração de empregos na cadeia de valor do setor solar fotovoltaico brasileiro. Então, nós estamos agora dando início a esse nosso webinar. Queria pedir a todos que já estão aqui conosco que aproveitem para compartilhar com os seus colegas profissionais que nós estamos começando, para que eles estejam aqui conosco também nessa ocasião. Queria começar primeiro fazendo um agradecimento muito especial ao Roberto Castro, que é gerente de projetos de fontes renováveis na componente Planejamento Energético da GIZ, e que é nosso parceiro da Bessolar nessa importante iniciativa para o mercado e o setor. O Roberto Castro ele é engenheiro eletricista, trabalha na GIZ há cerca de 10 anos em projetos de fomento às fontes renováveis e eficiência energética e tem atuado com parceiros como a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso palco digital. Um prazer a gente contar com a sua presença aqui hoje. Bem, obrigado, Rodrigo. Inicialmente, boa tarde a todos, a toda a equipe da Absolar, que nos está dando essa oportunidade de apresentar esse estudo, né? É uma satisfação muito grande para nós podermos ter essa ferramenta de divulgação, de apresentar esse estudo. Ao Gabriel, representando aqui a EPE, e todos os meus colegas também da EPE, que certamente devem estar nos assistindo. Um agradecimento especial também, uma boa tarde ao Lucas, meu colega aí de vários projetos, em especial esse projeto que nós vamos apresentar hoje, pelo seu trabalho, dedicação, a toda a sua equipe, né, Ricardo Ritter, todo o pessoal do IAS, e também uma boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante, né, de ouvir as informações que o Lucas nos tem aqui para apresentar, e depois vai a gente discutir um pouquinho. E agradecer as palavras do Rodrigo, né, representando a Absolar, logicamente, para a Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, que é implementada aqui no Brasil pela GIZ. Bem, meu nome é Roberto Castro, né, eu trabalho na GIZ, e antes da gente iniciar efetivamente o conteúdo do estudo, eu vou fazer uma breve apresentação institucional da GIZ. Eu pedi para o Lucas se ele pudesse adiantar aqui o slide. Isso, pode passar, Lucas. Perfeito. Bem, rapidamente, a GIZ, né, que é a que implementa a cooperação internacional Brasil-Alemanha aqui no Brasil, né? Ela é uma empresa do governo alemão que trabalha na área de cooperação técnica, né? Seu objetivo, numa visão bem macro, né, é executar projetos focados em desenvolvimento sustentável. Ela atua basicamente em cerca de 130 países. Tem os seus encargos, né, ou seja, quem contrata a gente para os seus serviços geralmente é o BMZ, no caso desse estudo foi o BMZ, que é o Ministério do Desenvolvimento, tem o BMU, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, e o BMWI, que afeta a parte de economia e energia, são os ministérios alemães que nos dão suporte para trabalhar aqui no Brasil. Ela tem cerca de 20 mil funcionários espalhados no mundo e cerca de 3 mil aproximadamente na Alemanha. Por favor, Lucas. Perfeito. Aqui no Brasil, né, estamos cerca de 170 colaboradores. A cooperação está desde 1962, vocês têm bastante tempo já, né? Os principais enfoques é a área de energias renováveis, eficiência energética, né, que é o guarda-chuva desse estudo, e também tem uma área muito importante que é o uso sustentável de florestas tropicais, certo? São cerca de mais de 30 projetos em andamento com diversos parceiros a nível assim, de governo, MME, Ministério das Relações Exteriores, Desenvolvimento Regional, o MCTI, Ministério do Meio Ambiente, a APE, a ANEEL, a ONS e várias associações, como a Absolar, no caso nesse estudo, a Beólica também. Por favor, Lucas. Bem, no caso específico desse estudo, ele foi feito no âmbito do Programa Sistema de Energia do Futuro, que hoje nós estamos na fase 3, começou agora em 2021, em julho, e estamos seguindo com esse novo programa até 2024. Com esse nome de Sistema de Energia do Futuro, ele vem lá de 2016,
E o pessoal que já está há um pouco mais tempo nessa área deve lembrar do programa de fontes renováveis de energia, que era o Profil, que vem antes de 2016. Lucas, por favor. Bem, aqui basicamente, né, é como esse programa se divide. Basicamente ele tem 4 componentes. Tem uma que é a componente 1, que deu suporte para a realização desse estudo, né, que é o planejamento energético e gestão de sistemas, que a gente tem a parceria forte da EPE e o ONS, né, e com outras instituições, no caso da Absolar. Tem uma componente que cuida mais na parte de regulação, e aí, logicamente, o nosso trato é mais afeto com a ANEEL. Tem uma terceira componente, que é a disseminação, que a gente trabalha junto com o Ministério de Minas e Energia, né, que é a disseminação de projetos exitosos. E tem a componente 4, né, que até quis destacar aqui, né, porque ela parte de que trabalha nessa parte de profissionais para energias do futuro, ou seja, então ela está totalmente associada ao conteúdo desse estudo que nós vamos apresentar aqui hoje, tá certo? E só para lembrar, quem é o coordenador político desse programa aqui no Brasil, pelo lado brasileiro, desculpa, é o Ministério de Minas e Energia. Por favor, Lucas, pode avançar. Isso. E aí, como eu comentei ali, né, que nós temos essa componente de capacitação, né, então acho que eu não podia deixar de mencionar, no caso, esses centros tecnológicos fotovoltaicos, né, que são escolas, né, que visam, né, você preparar, né, tecnicamente, né, futuros instaladores, que seja capacitar professores, né, de forma a fomentar, né, manter, né, a qualidade da mão de obra na área fotovoltaica. Lucas, você pode dar um outro... Isso, tá. E aqui, nesses círculos aqui, vocês podem ver que estão espalhados, como estão esses centros, né, de treinamento espalhados no Brasil. Nós temos esses em azul, são os novos centros, tá? Que contam com a parceria do Senai, da GIZ e da Absolar. Foi importante a participação da Absolar nessa parceria, que ela viabilizou, junto com seus associados, fornecimento de equipamentos. E para se ter uma ideia, né, a projeção de colocar no mercado cerca de 1.000 pessoas capacitadas por ano, né, para atender toda a cadeia produtiva fotovoltaica. Por favor, Lucas. E a motivação desse estudo, né, foi basicamente o quê? Bem, imaginando uma matriz energética hipotética, que eu vou falar depois ali um pouquinho à frente, né, qual seria a necessidade de mão de obra para atender essa matriz, certo? Então, a gente tem vários aspectos que foram considerados nesse estudo, que o Lucas vai apresentar, como quantidade de pessoal, qualificação, distribuição regional, periodicidade, perenidade, faixa salarial e outros aspectos, que todos eles vão ser abordados mais à frente. Então, esse estudo ele visa exatamente olhar a cadeia produtiva, né, nas suas várias fases, desde a concepção, projeto, instalação, manutenção, descomissionamento, para ver o quanto eu vou precisar de mão de obra para atender uma matriz hipotética futura. Por favor, Lucas. E essa matriz hipotética futura, ela veio de um estudo que foi feito, que foi concluído ano passado, também com a GIZ, com a parceria forte do ONS e EPE, a quem sempre eu deixo aqui o agradecimento pela contribuição com o seu pessoal, né? E esse estudo, no final dele, a gente avaliou vários aspectos sobre metodologias de planejamento, né? Mas a gente fez um estudo de caso no final. E esse estudo de caso no final, o que ele fez? Ele pegava a demanda de energia elétrica de 2017, que vem do PDE, tá? Ele dobrava essa carga e projetava uma matriz para atender essa demanda de energia elétrica, tá? E nessa matriz, a energia solar, ela entra, tanto a parte centralizada quanto distribuída, ela entra com cerca de 40.000 megawatts. Então, a pergunta era, e mão de obra para atender isso? Né? Nós temos? Não sei. E aí foi daí que a gente contratou, fomos chamar o Lucas, que é o nosso parceiro, para tentar descobrir como é que nós estamos e quanta gente nós vamos precisar para atender essa matriz, possível matriz futura, uma matriz hipotética, mas acho que valeu pelo exercício, né? E eu vou devolver a palavra agora para o Rodrigo, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Obrigado, Rodrigo. Nós agradecemos, Roberto, pela parceria e aproveito para parabenizá-lo e, ao parabenizá-lo, parabenizar toda a equipe da GIZ pelo trabalho realmente de ponta, pioneiro e vanguardista que vocês fazem em relação à fonte solar fotovoltaica e às fontes renováveis no Brasil.
ajudando a responder perguntas difíceis com estudos qualificados, como esse que você acabou de mostrar da cadeia produtiva, que a gente vai discutir hoje, e também esse estudo em que vocês avaliaram aí o avanço das fontes renováveis variáveis na matriz. Nós acreditamos que esses caminhos são caminhos não só possíveis, como caminhos positivos para o avanço da matriz elétrica brasileira. Obrigado mais uma vez. Eu gostaria também de apresentá-los ao Lucas Nascimento, que é pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina e que foi responsável pela execução do estudo que será apresentado hoje nesse evento. O Lucas ele possui graduação em Engenharia Elétrica, doutorado na área de energia solar fotovoltaica, tem vasta experiência na área solar, tendo atuado desde 2005 em projetos que representam mais de 3 gigawatts acumulados no grupo de pesquisa estratégica em energia solar da Universidade Federal de Santa Catarina, o Fotovoltaica UFSC, e hoje atua como pesquisador e pós-doutorando, fazendo seu pós-doutorado lá no grupo da Fotovoltaica UFSC. Depois da apresentação que ele vai fazer aqui hoje, ele vai estar também disponível para uma rodada de debates, perguntas e considerações sobre o trabalho. Eu queria aproveitar esse momento também, Lucas, antes de passar a bola para você, para fazer aqui a apresentação já e convidar para o nosso palco digital o Gabriel Kontsen, que é analista de pesquisa energética na empresa de pesquisa energética, a EPE, trabalha junto à EPE desde 2013, desenvolvendo estudos econômicos e regulatórios na área de recursos energéticos distribuídos e energia solar. O Kontsen é engenheiro eletricista de formação pela Universidade Federal do Mato Grosso, possui mestrado em energia pela USP e também é doutorando em políticas públicas pelo FRJ, lá no Rio de Janeiro. Bom, isso dito, seja muito bem-vindo, Kontsen, muito bem-vindo, Lucas. Eu passo aqui o nosso palco para o Lucas fazer a sua apresentação e já vou explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica de perguntas e respostas. Para quem eventualmente já quiser ir preparando as suas perguntas e encaminhando as suas perguntas, seguir esse roteiro simples. Quer dizer, antes de enviar a sua pergunta, lembrar de incluir no texto, né, também o seu nome, cargo e empresa. Lembrando que as perguntas hoje elas vão seguir abertas para todos e a gente terá uma prioridade para os associados da Besolar que nos apoiam aí no desenvolvimento do nosso trabalho. Isso dito, Lucas, a bola está contigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Salaya. Boa tarde a todos e a todas. Roberto e Kontsen, obrigado, né, pelas discussões aqui que teremos dentro do tema, né, dessa apresentação de cadeia produtiva. Inicialmente, queria agradecer, né, a oportunidade de compartilhar aqui os resultados do estudo, a parceria aí com a GIZ, né, de anos já, que temos atuado aí com alguns estudos, né, estratégicos, né, dentro do setor. Esse estudo ele foi feito a muitas mãos, então queria só agradecer a toda a equipe que participou na elaboração desse estudo, né, ao Instituto Ideal, a nossa diretora, né, Carla Schneider, que, né, foi uma das autoras desse estudo, assim como, né, os nossos pesquisadores do Fotovoltaica UFSC, né, em particular o pesquisador Gustavo Xavier, que é responsável, né, por grande parte das análises que estão sendo compartilhadas. Bem, esse estudo, né, foi um estudo, então, encomendado pela GIZ, como o Roberto contextualizou, para entender se, de fato, né, essa expectativa, né, de potência, né, que foi aí calculada, né, pelo estudo de integração de fontes renováveis, esse estudo, né, esse estudo muito robusto e completo, né, que foi elaborado aí pela GIZ, né, junto com, né, o time da PSR e da Tractebel, se essa potência adicional ela levaria a um número de novos né, contratados aí no setor, que de fato nós temos hoje previsão, se nós temos mercado para isso tudo, se nós temos centros de treinamentos preparados para poder capacitar todas essas pessoas. Então, esse é um estudo que visou buscar o nosso futuro, né, quanto de fato
né, de novas pessoas a gente espera colocar no setor e se a gente está preparado para isso. Bem, então, é basicamente isso que eu vou compartilhar, e dentro desse estudo, eu queria contextualizar inicialmente um pouquinho a cadeia no sentido mais amplo aqui no mundo, tá? Olhando para o que a gente tem hoje de solar fotovoltaico instalado e quanto a gente tem instalado nos últimos anos. E, basicamente, quando a gente olha para a nossa divisão de fontes renováveis entre solar, eólica, hídrica e biomassa, o que a gente observa é que desde 2016 a solar passou a eólica no mundo e continua crescendo de maneira expressiva, tá? Tendo adicionado aí no último ano mais de 256 gigawatts de potência, isso em fontes renováveis gerais, o qual de solar fotovoltaica especificamente a gente tem 139 giga aí para o ano de 2020. Bem, é uma potência importante que o Brasil tem participação, tá? O Brasil então, ainda ocupa, né, a posição entre os 10 maiores países, né, que têm instalado energia solar fotovoltaica no mundo. O Brasil continua no top 10, tendo gerado aí tendo instalado, né, cerca mais de 3 gigawatts entre GD e GC. Tá? Então, basicamente, esses são dados aqui, né, que mostram o nosso crescimento de 2019 para 2020, adicionado mais de 3 gigawatts, a maior parte deles em GD. Tá? O que a gente observa aqui em 2021, agora, né, a gente ainda não tem valores, uma expectativa clara aí como será o nosso ano, mas a gente espera que ele supere, né, os valores que foram observados aí de 2019 para 2020, né, superando essa marca de mais de 3 GB tendo sido adicionados na rede. Bem, olhando para empregos de maneira geral, o que a gente vê é que, associado a essa expressiva potência, né, de sistemas fotovoltaicos que estão espalhados pelo mundo, a gente tem também um expressivo número de empregos associados à fonte solar. Esses dados são dados de 2019, nós ainda não temos, né, resultados atualizados do ARENA para 2020, mas a gente tem cerca de 3,75 milhões de empregos gerados no mundo, né, na fonte solar, e esses empregos tendo sido gerados dentro da cadeia produtiva que, tipicamente, na literatura internacional, é dividida em 5 etapas. Na fabricação dos equipamentos, né, e dos principais acessórios associados, né, à montagem de um sistema fotovoltaico, a construção e a instalação da usina, a operação e manutenção e, depois de usinas já de muito tempo instaladas, o descomissionamento. Então, basicamente, nesse pilar dessas 5 principais atividades, o que a literatura internacional tem mostrado é que o número médio de empregos gerados, tanto em geração centralizada e geração distribuída, apresenta uma média, tá, de cerca de 33 empregos para cada megawatt instalado por essa fonte. Então, esse é o nosso número internacional, que basicamente é um número que tem sido aí encontrado, né, em diversas publicações. Bem, mas a pergunta é, esses mesmos números a gente observa aqui no Brasil, e não só observando esses números, esses 33 empregos por megawatt, qual é a característica desses empregos? Aonde eles são gerados? Qual é a faixa salarial dessas empresas, né, desses funcionários, perdão? Qual é o gênero desses funcionários? Qual é a idade? Qual é a qualificação profissional? Bem, então, basicamente, esse estudo, ele buscou, tá, entender 2 aspectos importantes aí para o nosso mercado nacional. O primeiro, olhando para empregos diretos, buscar informações qualificadas das empresas do setor e identificar nessas empresas do setor essas características de qualificação da mão de obra. E
após isso, identificar os índices de empregos, esses empregos que são gerados para cada megawatt, tá, que está sendo instalado na rede. Então, tudo isso, né, sendo quantificado para empregos diretos e também, né, empregos que estão sendo gerados de fonte indireta, empregos indiretos associados à energia solar fotovoltaica. Bem, então, dos empregos diretos, né, a caracterização que nós estamos colocando aí de informação qualificada, de qual é o perfil desse funcionário, todas essas informações elas foram obtidas por meio das informações da RAIS. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, é uma base de dados que está associada ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho, tá? E ela justamente traz informações qualificadas que devem ser preenchidas pelas empresas sobre seus funcionários associados a idade, gênero, faixa salarial, qualificação profissional, tempo que esse profissional está contratado na empresa, e todas essas informações, tá, elas são obrigatórias de serem preenchidas pelas empresas, né, que estão legalmente, né, constituídas aqui no Brasil. Bem, para conseguir identificar e entender um pouquinho melhor essa característica, né, dos empregados associados a essas empresas, nós buscamos 3 fontes de dados. Lá no Instituto Ideal, né, buscamos dentro do mapa de fornecedores do Instituto Ideal cerca de 3.000 CNPJs de empresas dos diferentes ramos associados à energia solar fotovoltaica para buscar, então, nessas empresas, né, detalhamento, né, em relação a esses aspectos que comentei. Uma parte importante da informação é associada às principais empresas brasileiras que estão associadas à Besolar. São, né, empresas importantes que tipicamente têm uma grande expressividade aqui no Brasil. E outras 38 empresas de destaque no setor que não estavam, né, quantificadas em nenhuma dessas bases de dados. Isso nos deu mais de 3.600 empresas, né, que foram avaliadas nesse sentido, mas dessas 3.600 empresas, somente 1.200 estavam cadastradas lá na base de dados da RAIS. Bem, isso porque esses dados, apesar de serem obrigatórios, todas as empresas precisam preencher essas informações dos seus funcionários, essas informações elas só levam alguma penalidade para a empresa, caso ela não faça esse preenchimento, depois de 5 anos sem declaração. Então, a gente tem um grande número de empresas que não está em dia com esse detalhamento, tá? E, basicamente, esses 1.268 CNPJs foram a nossa amostra, o qual levou em nossas conclusões, né, parte das conclusões que eu vou mostrar aqui no estudo. Então, basicamente, base de dados da RAIS, tá, né, esses 1.268 empresas, né, vai mostrar essas informações qualificadas que comentei. Bem, mas tem uma outra questão importante, que é a identificação do índice de emprego, que internacionalmente, né, em torno aí de cerca de 30 empregos por megawatt, a gente quer saber qual é a nossa média aqui no Brasil. Quantos empregos nós estamos gerando aqui no Brasil, né, para cada megawatt instalado? Bem, a nossa metodologia, né, que tentou obter esse índice, ela utilizou questionários, tá, para mapear as funções das empresas, das pessoas, né, que foram contratadas aí pelas empresas que foram consultadas nesse questionário no ano de 2019. Tá? Então, esse questionário ele buscou entender quantas pessoas foram contratadas no ano de 2019 por um conjunto de empresas que participaram desse questionário, assim como quantos megawatts essas empresas instalaram daquele ano, e essas empresas, esses funcionários, né, que foram contratados, em qual função específica eles atuaram, né, eles foram contratados. Bem, esses questionários, eles foram compartilhados, né, mais uma vez aí, a partir das redes sociais do Instituto Ideal e do Fotovoltaica UFSC, assim como os parceiros, né, a importante participação da Besolar com o compartilhamento dos seus associados, em grande parte, né, eles responderam, assim como do Portal Solar. Bem, esse questionário, tá, ele, então, foi enviado para as empresas e, dentro, né, desse questionário, nós tivemos aí um importante número de empresas que responderam,
Mas nesse questionário, né, assim como no nosso estudo, o que a gente observou, discutindo com as empresas, é que, apesar da literatura internacional, né, basicamente dividir a cadeia produtiva naqueles 5 diferentes elos que comentei inicialmente, no Brasil, né, após conversar com as empresas, o que a gente viu é que fica muito mais presente e muito mais entendível pelas empresas se nós dividirmos a nossa cadeia produtiva em 4 principais pontos: fabricação, projetos, instalação e OEM. E na fabricação, basicamente fabricação associada aos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico, os projetos, tanto associados à prospecção da fonte, assim como a avaliação econômica, né, dos sistemas, ou seja, projetos prévios ao empreendimento, assim como, de fato, né, os projetos executivos básicos, né, associados aos sistemas, depois a instalação e construção da usina, e, por fim, né, a operação, manutenção e também aqui o comissionamento e o descomissionamento das usinas. Então, basicamente, o que a gente, né, observou aí dentro desse contato, né, com as empresas ao longo desses 2 diferentes métodos que utilizamos para quantificar aqui o nosso estudo, tanto o RAIS quanto os questionários, é que esses 4 diferentes elos é o que refletem, né, de maneira mais próxima a nossa visão do mercado brasileiro. Bem, por fim, o que a gente observa internacionalmente é que somente quando a gente obtém esses resultados, né, desses índices de consumo, isso não é um valor que nós esperamos que se mantenha constante ao longo de todos os próximos anos. A gente espera que, à medida que o setor ele começa a se profissionalizar, que as atividades sejam feitas de maneira mais rápida, que as atividades sejam feitas de maneira mais automatizada e que as ferramentas, né, que as empresas começam a adquirir para se profissionalizar levam a um número menor de funcionários para a mesma quantidade de trabalho sendo realizado. Essa aprendizagem, né, essa curva, né, que mostra, né, essa profissionalização do setor, de maneira geral, né, quando ela é observada em estudos internacionais, olhando para o mercado europeu, em relação a empregos diretos, tá, associados aí à operação, manutenção e instalação de sistemas fotovoltaicos, essa é a curva que foi observada num estudo realizado em que, a partir de 2008 até 2013, né, essa redução de empregos por megawatt se observou para essas pessoas que foram consultadas, né, para essa especificidade aí da cadeia produtiva, mais uma vez, né, operação, manutenção e instalação, né, esses empregos eles têm uma redução ao longo dos anos. Então, nós também, né, buscamos incorporar aí uma curva de aprendizado para, né, a expectativa de novos empregos que são gerados ao longo dos próximos anos aqui no Brasil. Bem, então tudo isso para empregos diretos e para empregos indiretos. Bem, nós também tentamos quantificar um pouquinho dos empregos indiretos aqui no Brasil. Basicamente, esses empregos indiretos, eles foram quantificados a partir de uma metodologia que busca, primeiro, entender dentro do ciclo de vida, né, de uma usina fotovoltaica, então, né, desde aí do Life Cycle Assessment, né, um LCA e um LCI, né, um Life Cycle Inventory, que a gente consegue entender todos os componentes que fazem parte de uma usina fotovoltaica. E basicamente os principais componentes de uma usina são concreto, aço, alumínio, cobre e polímeros, tanto para GC quanto para GD. Né, para GD, bastante similar, né, a GC, com exceção do concreto, que está bastante, né, associado aí a projetos de geração centralizada. Bem, todos esses materiais, eles, nas suas indústrias de origem, a indústria do concreto, a indústria do aço, alumínio, cobre e polímeros, essas indústrias também geram empregos. Empregos que são gerados pelas demandas originárias do mercado fotovoltaico. Então, os empregos associados a esses materiais, quando cruzada com uma matriz de insumo-produto, basicamente a matriz insumo-produto,
ela é uma matriz, né, que é apresentada aqui pelo IBGE, que apresenta, entre outras informações, basicamente tabelas, né, de principais materiais e os empregos que são gerados para uma quantidade de recurso, né, de milhões de dólares associada à compra desse material. Então, com isso, a gente consegue estimar nessas indústrias de base quantos empregos indiretos estão sendo gerados pelas demandas, né, por esse choque de demanda que é apresentado pela indústria fotovoltaica. Então, com isso, basicamente, termina aqui o nosso método, né, que foi utilizado aqui para quantificar todas essas características e começa a trazer para vocês um pouquinho aqui dos resultados. E o que a gente vê do ponto de vista de resultados? Vamos começar trazendo um pouquinho de informações qualificadas da RAIS. Bem, a RAIS, como comentei, ela pode trazer bastante informações dos funcionários, né, da qualificação desses funcionários, características deles. E eu queria fazer dois diferentes recortes aqui. O primeiro, olhando para todas as empresas, tá, que estão na base de dados da RAIS, mas olhando só para as 100 maiores empresas. Nas 100 maiores empresas, o número médio de empregados das 100 maiores empresas, dessas 918 empresas, né, que constaram lá na base de dados da RAIS, cerca de 394, ou seja, quase 400 funcionários é o número médio de empregados que essas empresas possuem. Tá? Cerca de 40% desses empregados possuem ensino superior completo. E cerca de 10% deles ocupam alguma atividade técnico-científica, ou seja, são engenheiros, cientistas, tá? Pesquisadores, mas na maior parte são engenheiros, tá? de alguma especialidade. E são pessoas que têm, né, mais de 5 anos de casa, com um salário médio de R$6.000. Essa é a característica das grandes empresas que estão associadas ao setor solar. Bem, mas isso reflete o setor solar? Será que isso reflete o setor solar? Bem, não, de certa maneira não. Isso aqui é um recorte de 100 das 918 empresas, das 100 maiores, né, olhando para cerca de 918. E quando a gente olha as demais empresas, elas são empresas menores. Elas são empresas que têm na ordem aqui de 10 funcionários, tá? Cerca de 30% tem ensino superior completo, tá? Cerca de 1 funcionário é um engenheiro nessa empresa, tá? Com cerca de quase 3 anos de casa, o tempo médio desses funcionários, com um salário médio aí da ordem de R$2.500. Então, basicamente, esse é um recorte, olhando um recorte, né, específico dos resultados desse grupo de 918 empresas associadas ao setor. Bem, quando a gente olha para uma outra, né, olhando para um outro extrato aqui da nossa análise, se a gente observar todas as empresas que estão sendo analisadas, essas 918, a média de empregados é de 54 pessoas empregadas. Tá? 54 pessoas empregadas. Bem, quando a gente olha para todas as empresas, quero trazer aqui o foco para esse número de baixo. Cerca de 60, tá? Mais de 60% das empresas têm menos de 10 pessoas empregadas. Então, isso aqui reflete, tá, o principal contexto das empresas brasileiras. Tá? Mais de 60% delas têm menos de 10 pessoas empregadas. E eu queria agora mostrar esse outro, né, essa outra análise mais específica justamente para essas empresas que têm menos de 10 pessoas empregadas e respondem a mais de 10% do mercado. Bem, essas empresas têm tipicamente quantos funcionários? 3,6 funcionários. São empresas bastante pequenas. Uma pessoa nessa empresa tem tipicamente um ensino superior completo, mas não necessariamente é um engenheiro ou ocupa uma função técnica. Tá? Tem também aí um bom tempo de casa, cerca de, né, quase 3 anos de casa, e um salário médio de R$2.000. Então, essa fatia que eu estou dando destaque aqui, essa basicamente é a maior parte do setor aqui no Brasil. Bem, qual é a participação de mulheres nessa fatia? Bem, nós temos, né, na nossa visão aqui, uma média, né, na base de dados de 2012 a 2019, cerca de 30% de mulheres, cerca de 70% homens. Com esses valores, né, diminuindo a participação de mulheres aqui no último ano, um pouquinho menor de 30%, aumentando um pouquinho a participação de homens. Mas nós tivemos um estudo específico, somente focado nisso, somente focado aqui na participação feminina no setor.
Tá? Esse estudo foi feito pela MESOL, né, a Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. Esse estudo está, né, disponível nesse link aqui, bit.ly/estudo_MESOL. É um estudo que traz as barreiras ou as oportunidades para as mulheres profissionais no setor. É um estudo bastante mais ampliado de várias questões que não somente a participação de mulheres, né, e homens ao longo, né, desses anos, mas também um pouco das características, né, dessas mulheres, quanto elas ganham, de onde elas vêm e por aí vai. Bem, olhando para o perfil de escolaridade das pessoas empregadas, a gente vê que a gente tem um número pequeno de pessoas, né, 10% dos empregados, um pouquinho mais de 10% aí, que só tem o primeiro grau. Grande maior parte das empresas, né, tem 50% de seus funcionários com, melhor, né, 50% de toda essa base de dados avaliada tem, né, um ensino superior completo, 38% tem terceiro grau, então tem formação superior, e 1,4%, muito pouco, né, das pessoas têm pós-graduação. Bem, a maior parte das empresas está no Sudeste, mais da metade das empresas estão no Sudeste, e seguido aí das empresas aqui do Sul e do Nordeste, né, Sul com 20%, Nordeste, né, quase chegando a isso. Então, basicamente, né, as três principais regiões aí onde a gente tem a maior parte da distribuição de empresas e empregos. E com isso, basicamente, a gente fechou essa nossa qualificação das empresas que, né, foi obtida a partir da base de dados do RAGS. Mas aí agora a gente quer entender, ok, né, agora que eu já sei o perfil desse funcionário, quanto ele ganha, de onde ele vem, qual o seu nível de escolaridade, quantas pessoas com esse perfil nós estamos colocando, né, na nossa cadeia produtiva a cada ano? Bem, como eu comentei, isso foi obtido a partir do nosso questionário, e dentro desse nosso questionário, o que a gente observou é que as empresas que foram questionadas precisavam colocar os seus, né, funcionários dentro de alguns blocos, né, desde fabricação, projetos, instalação, OIM, como eu coloquei, mas o que a gente observou é que nós também podemos ter funcionários que trabalham em instalação, mas que também podem atacar atividades de projetos, assim como instalação e OIM. E foi isso, basicamente, um ponto importante que nós observamos no estudo, que 33% das pessoas contratadas, que foram observadas a partir do nosso questionário, 33% delas, então, trabalhavam especificamente em instalação, mas um grande número de pessoas têm atividades que têm sobreposição com outras áreas. Nós temos, então, também funcionários que foram contratados para trabalhar tanto em instalação quanto em projetos, assim como instalação e OIM, assim como as três coisas simultaneamente, instalação, projetos e OIM. Então, a área de projetos, a área de instalação, de fato, é a área que tem demandado mais empregos, é a principal área, mas também se vê uma importante, né, visão do setor de também buscar profissionais que têm experiência nas outras áreas, né, que consigam ter uma vivência tanto na área de projetos e OIM e que possam dar suporte, né, à complementação aí das instalações. Bem, quando a gente observou esses números aqui no Brasil, o que a gente viu foi que, para os nossos valores brasileiros, projetos, instalação e OIM, nós tivemos uma média de quase 27 empregos por megawatt instalado, sendo 1,5 empregos associados à fabricação, o que nos leva a um número de empregos diretos de 28,3 empregos para cada megawatt. Esse é o nosso número final, né, associado a empregos diretos obtidos a partir desse nosso questionário para esse grupo de 155 empresas. Bem, mas existe uma expectativa de redução desses empregos à medida que os anos passam. E o que a gente viu é que, então, a nossa expectativa, né, à medida que a gente tem a profissionalização do setor, lá em 2038, tá, nós temos uma redução desses empregos diretos de 28 para 18 empregos. Bem, para os empregos indiretos, obtidos a partir, né, daquela avaliação de literatura, para entender a quantidade de materiais que estão associados, né, no ciclo de vida de um projeto fotovoltaico e consolidando com a matriz do insumo-produto, que a gente verifica que de empregos indiretos, a geração centralizada, tá, ela gera 3,4 empregos, né, olhando para esses principais equipamentos, assim como
a geração distribuída gera mais um emprego por megawatt. Bem, por fim, o que a gente tem de empregos consolidados aqui no Brasil? Tá? Cerca de 31,7 empregos para GC e cerca de 29,3 empregos para GD. Isso, basicamente, é os resultados, então, da avaliação, né, que foi feita, né, a partir, né, dessa metodologia que estou compartilhando, o que, basicamente, tem aí uma boa similaridade com o que a gente observa na literatura internacional, ou seja, naqueles primeiros estudos, né, que compartilhei, mostrando aí uma média da ordem de 33 empregos no mundo associados à geração fotovoltaica. Esses números obtidos, né, a partir da nossa pesquisa, né, tiveram aí uma boa coincidência em relação aos resultados internacionais aí que estão sendo observados. Bem, quando olhado, então, para as nossas expectativas de crescimento, pensando na matriz de 2030, em 2034 e 2038, nós temos, como o Roberto Castro comentou, baseado nos estudos do PDE e com expectativa de crescimento do setor, de crescimento de novas potências, né, sendo instaladas em cada um desses anos, que foram estimados a partir do estudo de integração de fontes. Nós tínhamos, então, uma visão de, em 2030, nós termos pelo menos ordem de 10 GB de solar em GC mais 10 GB de GD. Em 2034, 17 GB em GC, 22 GB em GD. E em 2038, cerca de 30 GB em GC, né, e outros 30 GB em GD. Bem, esses números, hoje já, quando a gente observa, eles são valores já conservadores. A gente espera que em 2030 a gente vai ter valores superiores a isso. Mas, para nós termos aí um estudo que possa dar sustentação ao estudo de integração de fontes renováveis, ou seja, valores que têm uma expectativa, né, de potência coerente com o estudo, né, que foi feito aí pela GIZ anteriormente, essa basicamente foi a expectativa, né, de potência a ser instalada nesses 3 diferentes anos. E o que a gente tem, então, de expectativa de criação de novos empregos é de, em 2020, que é onde nós estávamos no ano passado, né, nós, com os valores consolidados aí de empregos, nós termos no mercado já contratado cerca de 225 mil pessoas. Nós já termos aí 225 mil empregos, né, que foram contratados, né, que foram criados a partir das demandas que foram instaladas nos últimos anos. E a expectativa é que lá em 2034 a gente tenha quase 1 milhão de empregos gerados da fonte solar, tá? Com expectativa de 1,4 milhões de empregos acumulados lá em 2038. Então, a expectativa para o setor é de criação de um número importante de empregos, o qual, né, as cadeias de preparação, né, aí olhando aí para a formação dos profissionais para as energias do futuro, né, as academias, né, a universidade, escolas técnicas, né, possam se preparar, porque o número, né, que nós observamos é um número importante e precisa, né, ser... né, as empresas precisam se preparar adequadamente para conseguir, né, dar conta, né, dessa expectativa de crescimento com, né, uma qualificação de mão de obra, né, com uma mão de obra que possa ser devidamente preparada para entrar no mercado. Então, por aqui, eu termino basicamente esse nosso estudo. Tá? Queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de poder compartilhar esses resultados e fico aqui aberto, né, para futuros questionamentos, né, que venham surgir. Excelente, Lucas. Agradeço aí pela didática apresentação e aproveito para parabenizar, cumprimentar o trabalho. A gente vê números muito interessantes nesse resultado de vocês, tanto para empregos diretos, empregos indiretos e a perspectiva de crescimento de vagas de trabalho para o médio e longo prazo também, né, para a energia solar fotovoltaica. Como você comentou, isso apresenta também os seus desafios
na parte de capacitação profissional, de garantia de qualidade, né, de segurança na instalação desses sistemas. Então, a gente tem aspectos importantes para levar em consideração, mas, acima de tudo, uma grande oportunidade da energia solar fotovoltaica alavancar a nossa economia e ajudar a gerar renda e oportunidade para a sociedade. Vamos trazer aqui para o nosso debate agora as reflexões do Gabriel Kontsen, com a ótica, o olhar também da EPE, que faz a visão de planejamento do setor elétrico brasileiro no curto, médio e longo prazo, né? Que tem vários estudos aí publicados ao longo dos anos, também na parte da fonte solar fotovoltaica e várias outras tecnologias. E o Gabriel, então, vai poder trazer um pouquinho da perspectiva dele, das reflexões e visões dele sobre esses números e sua sinergia com os trabalhos que a EPE já vem desenvolvendo. Seja bem-vindo, Gabriel, e a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu parabenizo também a todos aí que organizaram o evento e também pelo estudo, né? A EGZ, que deu suporte, a UFSC, que executou, e a Besolar também por essa parceria dos associados tá participando dessa pesquisa. Esse estudo, ele vem boa hora, é muito importante para o trabalho que a EPE realiza. Assim, lá na EPE nós já fazemos sempre uma análise socioambiental de todas as fontes, né, de toda a expansão da matriz energética brasileira. Então, se você abrir o PDE, você vai encontrar lá a análise socioambiental. E nessa análise socioambiental, a gente avalia diversas questões, por exemplo, os benefícios de cada fonte, as interferências, medidas mitigadoras, emissões, etc. São vários índices, assim, indicadores, e um dos indicadores é a questão justamente dos empregos gerados por cada fonte. Então, esse estudo, ele vai colaborar com essa análise que a EPE faz de empregos gerados para cada fonte, e no caso específico aqui da fotovoltaica. É claro que tem um diferencial em relação ao que a gente já faz lá na EPE. Lá na EPE, por exemplo, a análise que a gente faz é específica para geração centralizada e é feita com base nos estudos de impacto ambiental que os empreendedores que venceram o leilão, eles apresentam para a EPE. Então, a gente está vendo só a parte de geração centralizada. Aqui, esse estudo ele traz também a questão da geração distribuída, que é algo que a gente não avalia lá dentro da EPE. E além disso, tem outras questões, outros detalhes que a gente não captura lá. Por exemplo, essa questão de gênero, a questão de escolaridade e etc. Então, esse estudo, ele agrega bastante ao nosso trabalho. É claro que lá dentro da EPE a gente digere esses estudos, né, sempre com um certo critério, avaliando quais são as limitações da metodologia, porque a gente sabe que tem algumas coisas que não foi possível alcançar com a metodologia, então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas é inequívoca a qualidade do estudo para o nosso trabalho. Eu gostaria de contribuir também falando que, assim, o Lucas já adiantou um pouco dessa questão dos números, da projeção do PDE está um pouco defasada. Obviamente que foi utilizado o PDE 2026 e agora a gente já está lançando números do PDE 2031. Então, houve uma atualização, o mercado está evoluindo e está crescendo acima do esperado. Então, esses números que foram apresentados provavelmente vão ser maiores ainda. Aliás, agora, recentemente foi aprovado o PL 5829 na Câmara, e isso trouxe já um cenário regulatório mais favorável para a geração distribuída nesse médio prazo, nesses próximos 10 anos. Então, se você olhar o PDE 2031, a gente já publicou um cenário que consta qual que seria a projeção de capacidade instalada para 2031 nesse cenário do PL 5829. E esse cenário aponta para uma capacidade de mais ou menos 36 gigawatts já em 2031. Então, o que o Lucas apresentou, se não me engano, era 38 gigawatts para 2038, a gente está falando de uma antecipação já para 2031 de um número, de uma capacidade instalada dessa ordem de grandeza. Então, realmente a gente pode esperar mais, né, do que foi apresentado aqui no estudo. O Sawaia comentou uma questão também importantíssima da questão da qualidade das instalações
e isso é algo que a gente colocou, inclusive, no grupo de trabalho que a gente participou de modernização do setor elétrico, onde a gente fez um roadmap para novas tecnologias, e lá a gente sempre coloca nesses estudos de médio e longo prazo a questão da importância da qualidade das instalações, porque a gente está contando com essa energia por 20, 25 anos, então não esperamos, seria uma surpresa ruim saber que os sistemas estão parando de funcionar na metade do caminho, né? É uma energia que a gente está contando com ela, então é importante que as instalações sejam feitas com qualidade. Mas, para fechar, só enfatizar aqui também o que o Salaya comentou, da dimensão, da importância de como a indústria fotovoltaica é importante, agora, nacionalmente, não em termos só energéticos, está sendo cada vez mais importante, mas esse estudo ele traz também essa vertente de como vai ser importante também para o desenvolvimento socioeconômico e ao trazer empregos de qualidade, de boa remuneração para os brasileiros. Então, novamente, eu parabenizo vocês pelo estudo e passo a bola para o Salaya, para o nosso moderador. Obrigado. Excelente, Gabriel. Obrigado pelas suas considerações relevantes e precisas. Nós já começamos a receber várias perguntas, estamos com tempo para poder ouvi-las, né? Antes disso, no entanto, eu queria até aproveitar para passar a bola para o Lucas a respeito de um ponto que ele destacou ao finalzinho da apresentação dele, para que ele pudesse comentar e contribuir sobre isso, que diz respeito a essa questão do gênero, né? O Gabriel Kontsen também na fala dele disse que esse é um aspecto que os estudos da EPE hoje têm um pouco mais de dificuldade de enxergar. Como é que, Lucas, você tem visto, né, com esses estudos, tanto que vocês avaliaram quanto o MESOL, esse tema do gênero? Onde é que a gente consegue obter mais informações sobre isso? E já aproveito para fazer um comentário, né? A Absolar também apoiou essa iniciativa, também ajudou a divulgar essa pesquisa que foi feita sobre a participação feminina no setor solar fotovoltaico. Eu acho que valeria até para que as pessoas conhecessem, mostrar a comparação de quanto é a parte da fotovoltaica hoje, essa distribuição 30-70, quanto que fica isso para as outras fontes, ou para o setor elétrico, ou para as fontes não renováveis, para as pessoas terem uma noção, né? Esse 30 é pouco, é muito pouco, precisa aumentar, mas para outras fontes e outros setores é ainda menos, né? E outra coisa, a gente também teve a oportunidade pela Absolar de fazer um podcast, convidamos inclusive uma representante da MESOL para participar conosco, mas também do Sebrae Nacional, falando de empregos para os pequenos negócios, e tivemos um debate especificamente sobre a participação feminina na energia e no setor de energia solar fotovoltaica e também no empreendedorismo. Então, quem quiser conhecer mais, vale a pena depois seguir nas nossas redes sociais e acompanhar esse podcast que foi lançado. Lucas. Obrigado, Salaya. Bem, em relação a esse estudo, né, que foi realizado em complementação a esse estudo que eu compartilhei aqui com vocês, especificamente esse estudo de gênero, né, eu queria, então, mais uma vez, só, então, pedir, né, para que todos possam ler a íntegra desse estudo, né, que está, então, sendo compartilhado. Depois eu já coloco aqui no nosso chat, né, o link específico que mencionei aqui na nossa apresentação, né, o bit.ly/estudo MESOL, para que todos, então, possam entender um pouquinho melhor o detalhamento, né, de como está o mercado, né, para as mulheres aqui no Brasil. Mas eu queria aproveitar aqui o ensejo também para convidar a todos que, né, possam fazer parte da Rede MESOL, né, para todas as mulheres, né, que fazem parte do setor, né, a Rede MESOL, ela está crescendo cada vez mais, bastante mulheres agora, né, têm se engajado, né, e visto que a rede ela tem muito a oferecer aí para o mercado, para o setor, e então convido aqui todos a seguirem, né, a Rede MESOL aí nas redes sociais, para que, né, isso, né, possa cada vez mais permear aí entre as mulheres. Tá? Então, basicamente, né, eu quero deixar aqui a curiosidade para que todos
baixem o estudo e que vocês possam, né, olhar em detalhes aí o que foi buscado aqui, né, nessa avaliação de gênero e todas as especificidades que, né, o estudo encontrou. Nós temos números aqui no Brasil que, de fato, são números, né, expressivos, né, 30% das mulheres é um número inicial que, quando comparado, né, com o perfil das mulheres de outras fontes, é um número importante, mas ainda assim temos muito a melhorar. Nós queria convidar todos para poder olhar em detalhes, né, um pouco mais das particularidades, né, do setor, especificamente aí no estudo. Tá? Então, na sequência, compartilho ele aqui no link com vocês. Excelente, Lucas. E com isso, sem querer, a gente já aproveitou e respondeu uma das perguntas que estavam aqui no nosso chat. Eu vou começar, inclusive, apresentando vocês aqui para a Renata Moura, que é assessora do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, associada à Besolar, é parte do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis do Senai Rio Grande do Norte, o CTGAS-ER, e que trouxe aqui comentários e perguntas. Então, uma das perguntas que ela abordou aqui, que a gente já acabou respondendo, era a respeito se a Besolar tinha algum projeto, alguma iniciativa para incentivar a participação das mulheres no setor. Então, a gente acabou falando aqui do estudo e falamos do podcast também, né? Lucas, ela traz uma pergunta, a Renata, a respeito da média de empregos no Brasil, quer dizer, ela é menor que a internacional, o que traz essa diferença entre essa média de empregos do Brasil para a referência internacional que vocês trouxeram. E ela também pergunta, gostaria de saber se o estudo traz indicadores sobre a necessidade de qualificação, quanto de mão de obra precisa ser formada, considerando essa expectativa de emprego, ocupações em que são identificados mais carências de qualificação e se há dados de emprego separados por estado. Bastante coisa aí para analisar. Devolvo aí para você, Lucas. Bem, perfeito, agradeço a pergunta. Bem, basicamente a nossa comparação, né, de Brasil e mundo, olhando para as médias de empregos totais, nós não estamos muito atrás, então, das médias internacionais, ou seja, né, a média de 33 empregos por megawatt observados aí na literatura internacional, né? Quando confrontados com os nossos valores, né, da ordem aí de 30 empregos, né, 31 empregos para GC e cerca de 29,3 para a GD, bem, me parece que são valores muito próximos. Então, assim, eu coloco que nós temos aí um número de empregos gerados na mesma proporção de que outros países têm criado, né, esses postos de trabalho, mas tem uma questão importante, tá, que a gente observa, trazendo para essa questão de formação de recurso humano, que é essa visão do setor brasileiro de nós termos a maior parte desses empregos gerados em instalação, mas com uma forte intenção de que esses profissionais tenham vivências de projeto e tenham vivências de operação e manutenção. Ou seja, o mercado está buscando um profissional não somente que faça a instalação, mas que durante a instalação ele entenda que qualquer problema na sua instalação possa gerar um problema a ser corrigido lá na operação e manutenção, na sua própria instalação, às vezes numa expansão de usina, o próprio funcionário que fez a instalação já pode tomar as decisões de reparar, né, um problema de um sistema fotovoltaico caso ele observe, e também, né, que esse mesmo instalador, ele na instalação, ele caso verifique qualquer problema, incoerência de projeto, ele tenha, né, essa capacidade intelectual de já identificar esse ponto. Então, o que a gente viu, basicamente, olhando para esse extrato aqui do setor, é que o setor busca capacitação, ele busca pessoas qualificadas. E, de fato, acho que é isso que a GIZ tem tentado organizar aí, junto com os parceiros, né, junto com os institutos federais e senais. Nós temos feito aí um grande número de treinamentos e capacitações desse público, né, de professores, pensando aí, né, nas redes federais e ensino técnico industrial, para que, de fato, a gente consiga levar essa demanda do setor para as emendas dos cursos que estão sendo oferecidos aí no mercado. Muito bom. Temos uma outra pergunta aqui do Carlos Nascimento, da Savem Energia, lá do Rio de Janeiro.
E a pergunta é muito interessante. Esse estudo, ele levou em consideração também a oportunidade dos sistemas off-grid? Lucas, será que seria o caso de futuramente ter um terceiro bloco de análise, quer dizer, GC, GD e o off-grid? Olha, super pergunta, e nós já estamos olhando para isso, tá? Nós entendemos que dentro, né, da transição energética da Amazônia, de maneira geral, nós temos uma expectativa de mudança nos leilões que permitam uma maior penetração de fontes renováveis e sistemas de armazenamento. Então, aqui também entra os empregos que vão estar associados aí aos sistemas de armazenamento. Mas, sim, há uma expectativa grande, tá, de que nos próximos leilões a gente possa ter flexibilização das regras de maneira a permitir uma maior penetração de fontes renováveis na Amazônia, né, nos sistemas isolados, no SISOL, e esses empregos não estão quantificados aqui. Tá? Esses empregos não estão sendo quantificados aqui. Tá? Assim como, né, os empregos associados ao MLA, né, o Mais Luz na Amazônia. Então, isso sim, eu acho que é uma importante incorporação que possa ser feita nos próximos estudos para a gente poder quantificar isso, e está sendo desenhado pela GIZ um roadmap de aonde a gente consegue chegar nos sistemas isolados, que nível de penetração a gente consegue atingir e, com isso, quantos empregos a gente vai gerar. Excelente, esse é um tema que a Besolar também acompanha muito de perto, por isso eu fiquei muito contente com a pergunta, tanto no nosso grupo de armazenamento de energia elétrica, quanto como uma oportunidade de mercado e uma atuação conjunta que a gente tem com o Ministério de Minas e Energia e Eletrobras por conta do Mais Luz para a Amazônia. Eu queria até aproveitar e passar a bola para o Gabriel Kontsen da EPE. A gente viu, Gabriel, recentemente o governo atualizar, e também a própria ANEEL, por conta das suas consultas públicas e audiências públicas, atualizar a estimativa de pessoas a serem beneficiadas no programa, subindo o número de famílias para praticamente 210 mil famílias que seriam atendidas no âmbito do programa Mais Luz para a Amazônia. E isso, segundo a gente questionou o Ministério, segundo o Ministério, seria um orçamento da ordem de 10 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um mercado representativo, né? Hoje, tudo que tem de energia solar no Brasil equivale a uns 55 bilhões de reais. Então, é um mercado importante. A EPE está de olho nisso também. Como é que vocês enxergam essas ações focadas mais na parte off-grid da fotovoltaica, fazendo parte aí do planejamento? Oi, obrigado. A gente acompanha, assim, lá dentro da EPE tem um grupo dedicado a sistemas off-grid, né, a sistemas isolados, especificamente, e, por exemplo, agora eu estava envolvido num estudo para atendimento de Fernando de Noronha. Então, a gente está fazendo um levantamento justamente do potencial lá, encontramos até um estudo bem detalhado para a ilha, feito com um levantamento de drones, para avaliar exatamente qual que é o potencial fotovoltaico, não só fotovoltaico, mas para todos os outros recursos, né? A ideia é fazer esse levantamento de diversos recursos que estão disponíveis para a gente começar a substituir paulatinamente essa geração diesel desses sistemas isolados, ou, como você falou, para sistemas onde ainda não tem acesso, né, a eletricidade também, então é importante. Eu não tenho os detalhes desse número que você comentou, porque eu não participo ativamente dessa frente de sistemas off-grid, mas é algo que a gente está de olho sim, Rodrigo. Legal, agradeço, e a gente também, como a Besolar, vai continuar acompanhando de perto esse tema pela representatividade dele e do mercado também, cada vez mais importante que isso pode trazer para os sistemas, em especial na região norte, mas também na região nordeste, interior dos estados brasileiros, que ainda tem partes importantes de eletrificação a serem feitas. Temos, Lucas, uma outra pergunta aqui do Manuel Henrique, do IFPE, a respeito das estimativas de empregos, se os números que você apresentou consideram potência estimada a ser instalada ou consideram acréscimo de potência a cada período do PDE. Quer dizer, explicar um pouquinho mais essa projeção que vocês fizeram, talvez recapitular um pouco para o Manuel Henrique. Beleza. Manuel, mais uma vez, obrigado em relação à sua pergunta, né, e sempre a participação nos principais eventos técnicos, né, bom saber que sempre os professores, né, estão sempre buscando trazer, né, essas informações aí para os seus institutos, né, para os seus centros de pesquisa, muito gratificante, fico muito feliz.
Em relação às expectativas, né, de matriz, isso fica um pouco mais claro, né, no estudo detalhado, né, que depois o Sawaya vai poder até dar aqui alguns detalhes onde, né, o pessoal pode ter acesso, né, ao estudo. Mas o que a gente teve como base, que se iniciou lá em GC, a GC ela estimava que em 2030, tá, nós tínhamos o cenário do PDE, tá, como base para a geração centralizada. Então a gente começava lá para a geração centralizada com 9,66 GB, né, de potência, como nosso cenário base, e a partir daí, nesse cenário, nós tínhamos inclusões de potência, que em 2034 nós tínhamos uma estimativa, né, de mais 7,6 GB, e em 2038 mais 12 GB. Tá? Então, basicamente, nessas expectativas de crescimento aí para esses anos. Para a geração central, para a geração distribuída, né, o que a gente já observou é que o próprio cenário do PDE, ele já, né, no início do estudo, ele já se mostrava desatualizado, porque o mercado cresceu, né, rapidamente. Então, a gente partiu, né, em 2030 com uma expectativa aí de 11 GB, em 2030, uma expectativa de nós termos 11 GB de solar, em 2034, né, 22 GB, atingindo lá em 2038 30 GB de solar. Tá? Então, basicamente, esses são, né, as nossas expectativas de crescimento, né? E como, né, foi aqui colocado, foram valores estimados, né, com base no estudo de integração de fontes renováveis. O que eu gostaria de puxar aqui, tá, para que todos pudessem, aproveitando aqui o papel da GIZ, né, a GIZ traz estudos importantes. Esse estudo de integração de fontes renováveis, ele traz informações muito interessantes, muito qualificadas. Foi um estudo que demorou anos, né, aí 2 anos para ser concluído, 2 anos, né, o Roberto está colocando. E somente no seu sumário executivo, a gente pode, né, entender ali importantes informações ali do que a gente espera, né, para a nossa matriz e a segurança que a gente, né, vai ter na matriz, mesmo com penetrações importantes como essas, né, que foram apresentadas. Tá? Então, convido vocês a acessarem aí os dados do estudo, se o Roberto quiser, né, contextualizar um pouquinho isso. Obrigado, Lucas. Não, só para detalhar um pouquinho essa parte, você falou da GD e da GC, geração distribuída e geração centralizada nesse estudo de integração de fontes. A parte de GD, ela entrou como uma premissa. Foi dado um valor atribuído, discutido junto com a EPE, e depois ele foi sendo acrescido numa estimativa, dentro de uma janela temporal. Isso está no estudo, né? Agora, a parte de GC, que é a geração centralizada, não. Aí, a geração centralizada, ela disputou o mercado com seu custo, com aspectos tecnológicos, redução de custo, correlação com outras fontes, seja hidráulica, seja solar. Então, a GD não, ela chegou vamos partir de uma premissa que vão ser esses valores, tá? Olhando, discutindo junto, tratando junto com a EPE. Já a GC não, a centralizada, ela não foi um dado de entrada, ela disputou o mercado com eólica, com térmica a gás, ou seja, com outras fontes também. Então, ou seja, só para deixar essa... E aí chega-se a esse valor, que eu não lembro agora, que foi de 2030, 34 e 38. Mas como você falou, no sumário executivo do estudo, e o próprio estudo, né, que tem são vários módulos, são 5 módulos ao todo, né, ele detalha muito bem isso, tá? E ele está no site da EPE, tá? E está no site do ONS também, para quem tiver oportunidade e quiser entender um pouco mais do estudo, principalmente o sumário executivo, que está uma leitura assim, bastante técnica, mas bastante agradável. Obrigado, Roberto. Nesse sentido, eu já vou pôr você de volta aqui no palco também, porque nós temos uma pergunta da Lohana Ferraz. Mas antes de falar da pergunta, eu só queria reforçar. O estudo ao qual o Roberto acabou de se referenciar é o estudo de integração das fontes renováveis variáveis à matriz elétrica brasileira, um trabalho realmente seminal de 3 anos, feito aí EPE em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, Operador Nacional do Sistema, com a GIZ, realmente um trabalho que vale a leitura.
ele partia de uma matriz que tinha, em 2016, aproximadamente 10% de solar mais eólica, quer dizer, a somatória das fontes solar e eólica, e ele chegou no final do horizonte de planejamento em mais ou menos 40,5%, alguma coisa, mais de 40%, ou seja, um aumento de 4 vezes no período, mantendo a segurança de suprimento, a operacionalidade do sistema, né, sem aumentar risco para a operação ou para o suprimento e de forma competitiva. Então, é muito interessante a gente ver essa análise que foi feita. Roberto, então, a pergunta que eu passo para você da Lohana Ferraz, que é CEO da empresa Make Service Technology, ela dá boa tarde a todos e gostaria de saber a respeito de qualificação profissional. Ela pergunta se a Besolar tem algum projeto, e por isso que eu estou passando de volta a bola aqui para o Roberto, porque nós trabalhamos em conjunto em uma iniciativa, né? E ela comenta aqui, há cerca de um mês fizemos contato com o Senai do Rio de Janeiro, buscando curso de qualificação, porém eles disseram que ainda não tem esse curso previsto e nem previsto para entrar na grade, né? Aí ela parabenizou a iniciativa, o evento, a Besolar, e ficou com essa pergunta no ar. Como a gente recentemente teve uma iniciativa que você inclusive apresentou na abertura, talvez ela não estivesse conosco ainda, a respeito de centros de formação de profissionais, eu queria devolver a bola para você poder complementar e reforçar essa informação, e a gente fica à disposição depois para fazer a ponte. Ok, o que eu posso, por exemplo, tem essa parceria forte, né, que da GZ com o Senai e com a Besolar, agora, se não me engano, são cerca de 15 centros, se não me engano, 16 centros, né, que estão distribuídos no Brasil. Efetivamente, eu não saberia dizer qual a condição agora que está o Senai aqui do Rio de Janeiro, tá? Porque é uma componente da parte de capacitação, mas se ela for possível, ela deixar algum tipo de contato, alguma coisa do tipo, sem dúvida eu informo ela de uma maneira bem mais precisa do que dar uma resposta aqui duvidosa para ela. Eu prefiro dar uma coisa assim, mais assertivo para ela e lhe passar uma resposta assim, mais concreta, mais correta, tá? Mais fidedigna, do que aí eu conversando com meus colegas da componente de capacitação. Se for possível, ela deixar um contato, alguma coisa, um e-mail, rapidamente a gente entra em contato com ela e responde todos esses questionamentos. Roberto, eu aproveito para te complementar e compartilhar com a Lohana e com os demais. A gente, justamente no passado, teve um esforço importante, do qual a Besolar se envolveu profundamente para construir uma grade de disciplinas para a formação de profissionais instaladores de sistemas fotovoltaicos. Isso passa por requisitos como ter conhecimento das normas NR10 e NR35, né, para as questões de trabalho em altura, trabalho com energia elétrica, e isso passa também por capacitação teórica e prática em montagem, para você fazer a montagem e instalação da parte mecânica e da parte elétrica do sistema fotovoltaico. Outra coisa, nós temos acompanhado e apoiado iniciativas de desenvolvimento de novos centros de capacitação. Então, nesse sentido, como o Roberto comentava, a Besolar ajudou a divulgar entre os seus associados e conseguir também apoio financeiro para viabilizar a instalação de centros de capacitação com sistemas piloto, quer dizer, as pessoas vão subir no telhado modelo e vão fazer a instalação do sistema como parte do treinamento, e podem, com isso, depois fazer uma certificação de instalador, né? Existe já com o Senai federal, nacional, o Centro Senai de Certificação de Pessoas, uma certificação específica voltada para o instalador ou montador de sistema fotovoltaico, que tem requisitos na componente teórica e prática nesse sentido. Se no Rio de Janeiro você ainda não encontrou um local para fazer esse treinamento específico, eu acredito que tem empresas que ofertam esse treinamento. Então eu primeiro convido você a, pelo site da Besolar, filtrar lá pelo Rio de Janeiro e buscar uma empresa na sua região que possa te apoiar. Outra coisa que dá para a gente oferecer aqui como suporte
é que existem os Senais em outros lugares do Brasil que têm esse centro de treinamento já estabelecidos, né? Um estado vizinho que eu tenho certeza que tem um centro, porque nós visitamos esse centro e acompanhamos, é o estado de São Paulo, possui esse centro de treinamento de formação. Então seria possível também que os profissionais que atuam contigo no Rio de Janeiro pudessem fazer um curso, né? Fazer ali um deslocamento para o estado vizinho e um curso para se preparar para esse treinamento. Bom, o nosso horário, infelizmente, já chegou no limite aqui. Eu gostaria de propor que a gente seguisse para o encerramento, né? Vou começar, em nome da Bessolar, agradecendo a todos que participaram aqui, também em nome dos nossos associados, agradecer ao Roberto, ao Lucas, ao Gabriel, que estão conosco aqui hoje no palco digital, mas também a todos que enviaram as suas perguntas, que nos assistiram, que puderam participar desse nosso webinar. Fazer um agradecimento especial à GIZ pela parceria nessa iniciativa, também à Universidade Federal de Santa Catarina e à EPE. Queria destacar que a apresentação que o Lucas Nascimento fez para nós aqui hoje, ela vai ficar disponível aos interessados, e que o estudo completo também estará disponível em breve pelo website da Bessolar, gratuitamente. Todos que participaram aqui do nosso evento hoje, né, a gente conseguindo dar retorno, entrar em contato com vocês, vocês conseguem acessar. Também vocês podem acompanhar pelos QR Codes que estão aqui na tela, informações sobre a análise socioambiental, a qual o Gabriel Kontsen citou na sua fala, do PDE 2030 da EPE, e o estudo de integração de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, que o Roberto destacou na sua fala, também foi comentado pelo Lucas, disponível nesse segundo QR Code que está aqui na imagem que vocês estão vendo. Bom, além disso, este conteúdo vai ficar gravado e disponível no nosso canal da Bessolar no YouTube, o Fala Bessolar. Eu queria passar agora rapidamente aqui a palavra para as considerações finais do Roberto Castro e, na sequência, eu passo para o Lucas e o Gabriel Kontsen. Roberto. Bem, obrigado, Rodrigo. Eu vou me despedir aqui por mim e pelo meu colega Lucas, que ele caiu, está aqui falando comigo e não consegue voltar. Acho que está com um problema sério lá de internet. Tá? Então, deixo aqui um agradecimento, tá, por parte do Lucas, para todos vocês que participaram. Para nós da Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, foi um prazer participar desse webinar, ter essa oportunidade de divulgar esse estudo por meio da associação, é sempre muito importante, e nós éramos sabedores desde o início que era impossível, né, quer dizer, difícil esgotar um assunto. Em qualquer estudo, sempre é difícil você esgotar o tema. Então, eu lembro aqui a pergunta da Renata, e teve um outro colega aqui, meu aqui, vizinho aqui do Rio de Janeiro, né, que estão anotadas aqui, porque esse estudo, ele certamente pode sofrer aqui uns aditivos, vamos dizer assim, a gente pode refazê-lo, detalhando esses aspectos desses questionamentos que vocês colocaram aqui para nós. E até, quem sabe, né, a gente pode fazer daqui a um tempo, né, uma nova rodada para verificar se os valores que nós estimamos realmente estão alinhados com a realidade. Então, eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a todos, ao Gabriel, ao Rodrigo, toda a equipe da Bessolar, ao Lucas, que está aqui no meu WhatsApp, e a todos vocês que participaram até agora com a gente. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Roberto, e já aproveito então para agradecer também o Lucas, que fez uma excelente exposição, tirou dúvidas também dos que participaram conosco hoje, e parabenizar ele e toda a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina pelo excelente trabalho, uma iniciativa realmente meritória, positiva, para que o setor tenha cada vez mais qualidade, informação fidedigna para poder compartilhar com a sociedade. Gabriel Kontsen, agora a palavra está contigo para as suas considerações finais. Certo, vou parabenizar novamente todos pelo estudo e também queria agradecer os colegas da EPE que me ajudaram aqui passando algumas informações sobre esse trabalho que é realizado dentro da EPE, por outra superintendência, inclusive essa análise socioambiental. Então, convido também todos a acessarem esse trabalho que está aí na tela, esse QR Code, para conhecer um pouco mais desse trabalho. Agradecer de novo os colegas da EPE, que alguns eu acho que estão aqui assistindo até agora. E estamos aí para os próximos eventos,
para contribuir. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos, a EPE é sempre uma parceira de construção e de desenvolvimento para o setor elétrico brasileiro e para a fonte solar fotovoltaica. Obrigado aí a presença sua e também a audiência da equipe da EPE que nos acompanha. Tivemos, inclusive, uma audiência muito estável, muito fiel, do começo ao fim da nossa apresentação. Pessoal, com isso nós encerramos o evento de hoje. Deixo mais uma vez agradecimento a todos e desejo a vocês também boas atividades e até um próximo webinar da Besolar. Muito obrigado a todos e a nossa equipe que está aí no backup dando suporte para esse evento poder acontecer. Muito obrigado. Obrigado a todos, até logo. Boa tarde.